Imagine uma epidemia silenciosa se espalhando pelo mundo, uma que não é causada por um vírus ou bactéria, mas pela própria comida ou bebida que colocamos em nossas bocas todos os dias. The reality of it is, junk food hijacks your normal appetite centers. Durante décadas, fomos levados a acreditar numa mentira que nos foi contada repetidamente, tão repetidamente que a aceitamos como verdade. A mentira de que todas as calorias são iguais. A mentira de que basta contar as calorias e comer menos do que queimamos para manter um peso saudável. Mas as taxas de obesidade continuam aumentando. Mais e mais pessoas estão sofrendo, e não por falta de tentativas de seguir as diretrizes. Neste documentário, vamos desmascarar essa mentira. Vamos mostrar a verdade sobre a obesidade, a verdade sobre o que a nossa alimentação moderna realmente está fazendo conosco. Houve uma época em que a obesidade era rara. As pessoas eram mais ativas, claro, mas tem algo mais. Elas comiam de forma diferente. Então algo mudou. As diretrizes nutricionais começaram a focar na contagem de calorias e na redução de gorduras. Fomos apresentados à pirâmide alimentar, que colocava carboidratos processados e de baixo valor nutricional como base, rotulados como fundamentais. The best breakfast under the big top is post-sugar rice Colicos. So crinkly, so delicious, so different. Enquanto adotávamos essas novas diretrizes, um fenômeno preocupante começou a emergir. As pessoas começaram a engordar mais. A obesidade, que antes era rara, se tornou comum. Isso nos faz questionar: será que todas as fontes calóricas são realmente iguais? Faz sentido comparar um alimento com outros levando em consideração somente o valor calórico? Imagine por um momento que nosso corpo é como uma complexa orquestra sinfônica. Cada alimento que consumimos possui uma composição nutricional única, e cada nutriente tem a sua importância. Todos desempenham papéis cruciais no nosso metabolismo e determinam nossas respostas hormonais. Por exemplo, o funcionamento da insulina, um hormônio crucial para a regulação do açúcar no sangue e armazenamento de energia, é fortemente influenciado pela composição dos alimentos que consumimos. Em casos extremos, como o diabetes tipo 1, por exemplo, mesmo se a pessoa consumir muitas calorias, sem a insulina, o corpo não consegue armazenar energia, resultando em perda de peso, perda de tecidos do corpo e desnutrição. Então, quando olhamos para um alimento, não podemos olhar só para calorias. Precisamos considerar a música que pode ser tocada em nossa orquestra metabólica. Será que é uma melodia harmoniosa que promove a saúde e a saciedade? Ou é uma nota dissonante que interrompe nossa balança hormonal e promove o acúmulo de gordura? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016, cerca de 39% dos adultos, ou seja, pessoas acima de 18 anos, estavam com sobrepeso e 13% obesos. A obesidade virou uma epidemia no Brasil. É uma doença que acarreta outros problemas de saúde, entre eles hipertensão, diabetes e cardiopatias. As previsões para o futuro também não são animadoras. A previsão é que até 2050, pelo menos metade da população mundial vai ter sobrepeso e uma boa parcela desses vão estar obesos. Obesidade é uma doença extremamente importante e a sua abordagem vai muito além da aparência. Para praticamente todas as pessoas que convivem com a obesidade, a gente vai ter a preocupação das doenças associadas. A obesidade carrega junto de si doenças crônicas, metabólicas, não transmissíveis, que são exatamente aquelas que há muitos e muitos anos e ainda mais matam pelo mundo, como diabetes, como inflamação crônica, como hipertensão arterial, como alteração da qualidade do colesterol, como entupimento das artérias e, consequentemente, o infarto
e derrame. A obesidade tem que ser abordada e ela tem que ser resolvida. Todo mundo que lida com a obesidade precisa diariamente lutar para vencê-la. Acredito que a primeira coisa é dizer a verdade. Obesidade é um problema mundial de saúde pública e deve ser tratado por todos como doença. Esquecemos que muitas vezes as doenças não precisam ser tratadas com medicação ou cirurgia, mas existem muitos métodos preventivos. A alimentação saudável e as mudanças de hábito são sempre bem-vindas como parte desses métodos preventivos. Além disso, partindo desses princípios, não nos cabe apenas transferir a culpa para o paciente obeso, pois creio que a obesidade possui vários aspectos que culminarão na ingesta inadequada e no ganho de peso. Mas precisamos sim falar desse assunto sempre que possível. Uma meta-análise que juntou mais de 600 estudos publicados entre 2009 e 2015 reforçou a ideia de que os pais são os mediadores mais importantes na relação entre o meio ambiente e a alimentação das crianças. Os pais, então, devem ser o alvo principal no esforço para prevenir e controlar a obesidade infantil. A abordagem da obesidade é ampla, precisa ser feita por uma equipe multidisciplinar e o principal, antes de pensar como eu vou tratar, é pensar o que está causando. Por que eu estou obeso? Por que o meu corpo está acumulando gordura? O que está acontecendo de errado? Para a maioria das pessoas, a resposta está nos seus hábitos. E o primeiro hábito que precisa ser adequado, que precisa ser melhorado, corrigido, é a dieta. Tudo aquilo que a gente come e que a gente bebe. Aquele combustível que eu estou dando para o meu corpo, se ele não estiver adequado, eu já tenho ali uma chance muito maior, especialmente dependendo da minha predisposição genética, de fatores hormonais, de fatores ambientais, de acumular gordura, de favorecer a obesidade. Então isso precisa ser resolvido. Eu preciso buscar a causa, o que está errado, para tratá-la adequadamente. E o que a gente precisa entender é que a obesidade não é só uma questão de estética, é de saúde. A obesidade ela não acontece sozinha, ela sempre carrega problemas de saúde. O primeiro deles é a síndrome metabólica. E qual é a razão desse aumento tão grande do número de pessoas obesas no mundo todo? A gente pode ver que isso está relacionado diretamente com as mudanças alimentares que começaram a ocorrer de 50, 60 anos para cá. A Revolução Industrial fez com que aumentasse muito a oferta de produtos alimentícios industrializados. E o crescimento dessa oferta está diretamente ligado com o crescimento da obesidade no mundo inteiro. Os avanços tecnológicos da Revolução Industrial permitiram que a produção de alimentos processados e ultraprocessados crescesse exponencialmente. Hoje, esses produtos estão em todos os lugares e sua onipresença está intrinsecamente ligada ao aumento da obesidade global. Vale lembrar, no entanto, que esses alimentos, embora ruins para a saúde, são muitas vezes a única opção acessível para saciar a fome em diversas regiões do mundo. Esses alimentos, embora preencham o estômago, são carregados de açúcares, gorduras hidrogenadas e diversos aditivos químicos nocivos à saúde. E claro, são incrivelmente pobres em nutrientes essenciais. Além disso, o consumo desses alimentos pode levar a uma maior necessidade do corpo por micronutrientes. Isso ocorre porque o processamento de alimentos com alto teor de açúcares e gorduras hidrogenadas demanda uma maior utilização de vitaminas e minerais pelo corpo para metabolizá-los. Portanto, esses alimentos não apenas fornecem poucos nutrientes, como também podem exaurir as reservas já escassas de nutrientes no corpo. A ausência desses micronutrientes pode promover o ganho de peso, uma vez que o corpo pode reagir a essa deficiência nutricional, aumentando o apetite na busca por esses nutrientes essenciais. Além disso, o consumo excessivo desses alimentos processados pode levar à inflamação em nível celular, um fenômeno conhecido como inflamação metabólica. Esta não apenas promove o acúmulo de gordura, mas também pode levar a uma série de doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares e diabetes. De acordo com um estudo publicado na revista científica British Medical Journal,
um aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados está associado a um aumento de 12% no risco de câncer. Portanto, o aumento da oferta de alimentos ultraprocessados e a prevalência da obesidade não são apenas coincidentes, eles estão intrinsecamente ligados. Surpreendentemente, a venda desses alimentos pobres em nutrientes e altamente inflamatórios é muitas vezes justificada pela obsoleta teoria do balanço calórico. Essa teoria sugere que, desde que você queime mais calorias do que consome, poderá manter ou até mesmo perder peso, independentemente da qualidade do que está sendo consumido. Isso permite que a indústria alimentícia processe e venda produtos não saudáveis, ao mesmo tempo que os promove como parte de uma dieta balanceada, desde que as calorias sejam controladas. No entanto, essa perspectiva simplista ignora o impacto metabólico e hormonal que esses alimentos têm sobre nosso corpo, um fator chave na atual crise de obesidade. Inúmeros sistemas hormonais influenciam na decisão de quando comer e quando parar de comer. Nós paramos de comer quando o nosso corpo envia sinais de saciedade para o cérebro, e quem faz isso são hormônios como peptídeo YY, colicistoquininas, que é a CCK. Então, a obesidade é um transtorno hormonal, não é um transtorno calórico. Por mais de 30 anos, médicos e nutricionistas recomendam uma dieta com baixa caloria e baixo teor de gordura para combater a obesidade. No entanto, essa epidemia só vem aumentando ao longo do tempo. Será mesmo que contar caloria seria a solução para combater esse problema metabólico? Um fenômeno que tem ocorrido hoje em dia é a obesidade associada com a desnutrição. Isso é uma coisa nova que tem acontecido porque as pessoas elas têm comido mais calorias, mas são calorias que não estão acompanhadas de nutrientes, então são calorias consideradas vazias. O que acontece é que quando existe uma carência de nutrientes para o corpo, o nosso corpo ele tende a buscar esses nutrientes, então a gente tem o aumento dos sinais de fome no cérebro. E aí você tem aquela fome crônica e vai buscar por alimentos calóricos. Então a gente aumenta o consumo de calorias, mas não está dando para o corpo aqueles nutrientes que ele precisa. E isso vira um ciclo vicioso, onde vem a compulsão alimentar. Esse consumo excessivo de calorias pode estar relacionado com uma disfunção de todo o sistema de fome e saciedade que o nosso corpo tem. E o que são calorias vazias? Para entender esse conceito, é importante entender o que é nutriente para o seu corpo. Quando a gente come, os alimentos eles são ricos em nutrientes, que são divididos em 5 tipos. As vitaminas e os minerais, que são chamados de micronutrientes, que são fundamentais para a formação de estruturas do seu corpo, como os ossos, e também participam da regulação de diversos processos do corpo, como o transporte de substâncias para dentro e para fora das células, o controle da contração muscular, produção de hormônios e até o metabolismo e a produção de energia do seu corpo. Mas esses nutrientes, eles não podem ser transformados em energia pelas suas células. Uma outra categoria de nutrientes são os macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Todos esses macronutrientes, eles podem ser utilizados pelo corpo para a produção de energia, mas 2 deles, que são as proteínas e as gorduras, também são estruturais, ou seja, seu corpo usa esses nutrientes para fazer suas estruturas. O carboidrato não é estrutural. E quais estruturas o seu corpo faz com gorduras e proteínas? A membrana que reveste as suas células é feita de gorduras. Seus músculos, eles são feitos principalmente de proteína. Seus hormônios sexuais, por exemplo, eles são feitos de colesterol, que é fabricado pelo seu fígado a partir da gordura que você come. O colágeno, que é responsável por unir todas as suas células, formando as suas estruturas, também é uma proteína. Então a nossa necessidade de estar ingerindo esses nutrientes é diária, mas a nossa alimentação é baseada no único nutriente que o seu corpo não utiliza para formar estruturas, que é o carboidrato. Ou seja, a sua alimentação fornece muitas calorias, mas poucos nutrientes. E isso tem um impacto muito grande em todo o seu metabolismo e no controle da fome e da saciedade. É por isso que hoje a gente vê esse fenômeno de pessoas obesas, porque estão consumindo muita caloria, e subnutridas, porque essas calorias elas não têm os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo.
Segundo os dados de 2019 levantados pela Organização Mundial da Saúde, o consumo anual de açúcar pela população brasileira era de 30 quilos por pessoa. Isso equivaleria a dizer que cada brasileiro está ingerindo cerca de 6 colheres de sopa de açúcar por dia, fora o açúcar em forma de amido que está naturalmente nos alimentos. Por exemplo, 100 gramas de arroz, ou 100 gramas de batata, ou 100 gramas de pão integral, eles têm em torno de 30 a 40 gramas de açúcar na sua composição. 100 gramas de macarrão, ou 100 gramas de tapioca, tem em torno de 70 a 75 gramas de açúcar na sua composição. Então, se a gente somar o consumo de açúcar adicionado mais o consumo de alimentos ricos em açúcar, a gente estaria consumindo algo perto de 100 quilos de açúcar por ano por pessoa. As dietas padrões, elas são baseadas na contagem de calorias. Ou seja, quando você busca ajuda de um profissional para perder peso, você tenta reduzir aquele excesso de calorias que vinha consumindo, mas continua baseando a alimentação em carboidratos e em fibras. Os carboidratos, que são aquelas fontes de energia, mas que não são fontes de nutriente para o seu corpo, e as fibras, que estão relacionadas com uma sensação de plenitude gástrica, ou seja, a sensação de estar com o estômago cheio, mas que no fim elas não são nem absorvidas. O que acontece é que logo depois de uma refeição, você começa a ter a sensação de fome de novo, porque o seu corpo ele está buscando outros nutrientes e não essas calorias. Quando a gente fala de dietas mais baixas em carboidratos, elas têm uma quantidade maior de proteínas e gorduras. Elas têm mais alimentos de origem animal. E essas são dietas que são muito mais saciantes e que, mesmo não tendo inicialmente uma redução na ingestão de calorias, elas acabam mudando a forma como o seu metabolismo funciona. Porque quando o nosso metabolismo está baseado em glicose, quando você está usando exclusivamente glicose como fonte de energia para o teu corpo, a gente está precisando produzir um hormônio que chama insulina. E a insulina, quando ela fica alta no teu corpo cronicamente, ela faz com que toda a gordura que está dentro das tuas células do tecido adiposo, elas fiquem ali trancadas, trancafiadas. E o teu corpo, ao mesmo tempo, ele está desviando o excesso de glicose da tua corrente sanguínea, que deveria ser usado pelo teu corpo para a produção de energia, ele desvia para o teu tecido adiposo em forma de triglicerídeo. Então, a gente entra num modo de armazenamento de energia toda vez que tem um pico de insulina. E esse pico de insulina é promovido sempre que a gente faz uma refeição rica em carboidrato. O que acontece hoje na nossa alimentação é que a gente é orientado a comer a cada 3 horas refeições ricas em carboidratos. Mesmo sendo carboidratos complexos, de fontes ricas em fibras, esses carboidratos eles vão ser absorvidos pelo teu corpo. Todo médico precisa dedicar um tempo da sua consulta para falar de hábitos de vida. O pediatra, mais do que as outras especialidades, precisa falar de alimentação, prática de esportes, limite no uso de telas e qualidade de sono. A obesidade infantil também é uma preocupação significativa em muitos países. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2019, cerca de 38 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o mundo estavam com sobrepeso. E a prevalência de obesidade infantil tem aumentado a cada ano. Por um lado, o pediatra tem a oportunidade única de frequentemente abordar situações muito no início. Situações de sobrepeso ou obesidade ainda sem complicações ou ainda com poucas complicações. Isso é muito positivo, pois a chance de reverter essas situações é maior. Por outro lado, falar de estilo de vida de uma criança é falar de estilo de vida de uma família. E mudar o estilo de vida de uma família toda é muito difícil. A família precisa estar consciente e disposta a mudar, e nem sempre isso é uma realidade. Muitas vezes quem tem hábitos ruins não está na consulta, ou mesmo presente, não está disposto a mudar. Por isso entendo que trazer dados concretos, como o resultado de exames já alterados, mostrar os dados antropométricos, como por exemplo a localização do índice de massa corpórea da criança na curva por idade, explicar como possíveis queixas trazidas na consulta, como falta de ar, falta de energia, alergias de pele, sintomas de refluxo, déficit de atenção, sono ruim, entre tantos outros sintomas, estão sim
relacionados a uma alimentação ruim, repleta de calorias, mas extremamente carente de nutrientes. Não adianta eu prescrever uma alimentação com comida de verdade como se fosse um tratamento, né? Um tratamento tem início e fim, e se a gente pensar em prevenção de obesidade, os cuidados devem ser para sempre. O que observamos é que nós temos famílias com comportamentos muito diferentes no que diz respeito à alimentação. Basicamente, nós temos 4 tipos de estilos parentais. Nós temos os pais que são responsivos, que são pais muito responsáveis e também muito exigentes. Nós temos pais indulgentes ou permissivos, que são pais muito responsáveis, mas que exigem pouco dos filhos. Temos os pais controladores ou autoritários, que são pouco responsáveis, mas que exigem muito. E nós temos os pais negligentes ou ausentes, que, além de pouco responsáveis, também são pouco exigentes. O que se observa é que crianças criadas em casas mais responsivas não somente elas comem de forma mais saudável, mas elas são fisicamente mais ativas e elas apresentam menores níveis de índice de massa corpórea quando comparadas com crianças dos outros grupos. E no outro extremo, crianças cuidadas dentro de um estilo parental negligente ou ausente apresentam não somente maior propensão a sobrepeso ou obesidade, como também nível maior de dificuldade escolar e problemas comportamentais. Entender essa classificação nos permite pensar em abordagens diferentes. No caso, por exemplo, dos pais mais responsáveis, mas que exigem pouco dos filhos, a abordagem deve focar no relacionamento com os filhos. Por exemplo, uma mãe que tem uma alimentação saudável, mas permite que seu filho consuma diariamente guloseimas, precisa entender que os cuidados em saúde que ela tem com ela mesma devem se estender ao seu filho. No caso dos pais pouco responsáveis, a abordagem deve focar diretamente na alimentação da família. A retirada máxima de ultraprocessados é item essencial, indiscutível, mas dependendo do estágio em que se encontra essa criança em termos de obesidade, compulsão, seletividade, muitas vezes é difícil a gente retirar todos os ultraprocessados de uma hora para outra. Eu proponho então metas menores e começo quase sempre com a retirada das bebidas adoçadas, refrigerantes, sucos, mesmo 100% naturais, achocolatados, entre outros. Isso tudo representa uma quantidade muito grande de energia na forma de açúcar líquido, de absorção muito rápida. Esse fornecimento de açúcar líquido ao longo do dia gera elevações súbitas de glicose sanguínea e, consequentemente, elevações súbitas também de insulina no sangue. Em pouco tempo, essa insulina abaixa novamente a glicemia, gerando cada vez mais fome. Quando retiramos esse excesso de açúcar líquido, estamos não somente diminuindo drasticamente a quantidade de energia diária fornecida a essa criança ou adolescente, mas também estamos diminuindo os estímulos gerados pelos picos de insulina sobre a fome que essa criança vai ter. Beber açúcar chega a ser pior do que comer açúcar. Explicar aos pais que priorizar alimentos com maior densidade nutricional, ou seja, alimentos com maior quantidade de nutrientes por energia, como carnes e ovos, irá promover maior saciedade e por mais tempo. Dar exemplos de substituições, isso é importante. Por exemplo, trocar o achocolatado por cacau, sucos por água com gás, com gotinhas de limão, iogurtes adoçados por iogurte natural de 2 ingredientes, biscoitos e bolos por receitas caseiras. É importante também acabar com alguns paradigmas, como por exemplo do ovo. Todas essas condutas são fáceis, acessíveis e bastante efetivas. Mesmo que os pais irresponsáveis sejam aqueles que possuem o dinheiro, as crianças e adolescentes são influenciadores muito importantes e pode ter certeza que a indústria sabe muito bem disso. A publicidade infantil é frequentemente abusiva. Uso de linguagem infantil com efeitos especiais e excesso de cores, trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por crianças, personagens de desenho animado, atores, youtubers com apelo ao público infantil, promoções, distribuição de prêmios, brindes, colecionáveis,
competições ou jogos com apelo ao público infantil. O uso de propaganda de produtos em instituições de ensino também são inaceitáveis. Crianças menores de 12 anos ainda não desenvolveram um pensamento crítico e, portanto, são absolutamente vulneráveis a apelos comerciais. A publicidade voltada às crianças está ligada a aumento nos índices de obesidade infantil. Isso é fato. Os produtos mais anunciados são cereais açucarados, refrigerantes, doces, biscoitos, salgadinhos e fast food. Além das propagandas na TV ou internet, esses produtos estão frequentemente posicionados de forma estratégica no supermercado, próximos aos caixas ou em prateleiras mais baixas, na altura dos olhos das crianças. Para estimular o consumo, são frequentemente usados slogans que afirmam que o produto é necessário para um desenvolvimento saudável ou do alcance da felicidade através do consumo. São todas estratégias de marketing. O tipo de alimento mais divulgado em publicidade infantil é aquele que mais está associado à obesidade, ultraprocessado. A criança é bombardeada de propagandas. Ela insiste no consumo com os pais, isso gera estresse na relação entre pais e filhos, mas os pais frequentemente acabam cedendo. Desde 2014, nós temos a Resolução 163 do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que define regras sobre publicidade infantil. No entanto, observamos que essas regras ainda são frequentemente atropeladas. Afinal, são medidas que comprovadamente diminuem a receita de empresas da indústria alimentar. Por ser uma prática abusiva e ilegal e por estar comprovadamente associado ao aumento das taxas de sobrepeso e obesidade infantil, precisamos ficar atentos e denunciar situações irregulares sempre. A cirurgia bariátrica tem sido utilizada hoje em dia como a primeira opção para resolver a síndrome metabólica, que nada mais é do que o seu corpo que não consegue mais lidar com o excesso de açúcar da sua alimentação. E por que essa cirurgia tem um efeito tão rápido na síndrome metabólica? Porque ela impede a ingestão de excesso de calorias de uma forma mecânica, ou seja, quando você faz a cirurgia bariátrica, você fica impossibilitado de comer mais calorias, porque o estômago ele é reduzido a menos de 10% do seu tamanho anterior. E isso faz com que você faça jejuns forçados. O jejum é uma maneira de fazer com que o seu metabolismo do açúcar se recupere. É uma maneira de fazer com que o seu corpo consiga metabolizar aquele açúcar que vem sendo acumulado ali ao longo de muitos anos. A cirurgia bariátrica vem sendo indicada para o tratamento da obesidade com extrema facilidade e tornou-se muito comum, não como uma forma de exceção, e sim como uma forma de tratamento adequada para todos os casos, atropelando outras estratégias que podem ser usadas para a perda de peso, como exemplo, a low carb. Realçando ainda um argumento muito utilizado contra as estratégias de mudança de hábitos, dizendo que seria uma forma radical por excluir uma classe de alimentos, eu pergunto, o quanto é radical uma cirurgia deste tamanho? Lembre que apesar de existirem diversas variações de técnicas táticas cirúrgicas para cirurgias bariátricas, a maior parte delas faz uma redução do estômago para caber menos alimentos, associado à exclusão intestinal, onde ocorreria uma absorção maior de nutrientes, levando assim à diminuição da absorção e aproveitamento dos nutrientes. Isso não é radical? O problema da cirurgia bariátrica é que normalmente o estômago ele volta a dilatar depois de alguns anos, mas junto com o estômago é retirado também uma boa parte do intestino, e isso faz com que a absorção de nutrientes seja prejudicada. A cirurgia bariátrica tem como principal benefício o controle cirúrgico da síndrome metabólica, representada pela obesidade abdominal, dislipidemias, aquelas que causam placas de ateroma de gordura nas artérias, pressão alta, hiperglicemia e resistência à insulina. Esses todos um estado pró-inflamatório e pró-trombótico, trombose, coágulo dentro dos vasos sanguíneos. Não posso negar que existam casos em que a cirurgia pode ser necessária,
mas esses casos seriam aqueles em que o risco de morte seria excessivamente grande, justificando o procedimento. Quanto aos riscos dessa cirurgia, eu dividiria em 2 grupos. Primeiro, riscos inerentes ao procedimento cirúrgico. Note, o paciente não é um paciente ígnico, é um paciente sem saúde, foi o que indicou a cirurgia. Portanto, ele estaria mais propenso a apresentar complicações gerais de qualquer cirurgia. Podemos citar paradas cardíacas, arritmias, hipotensão, tromboses, entre outros. Segundo grupo de risco é relacionado ao próprio objetivo da cirurgia, que é tornar o paciente, ou seja, seus órgãos, incompetentes para a absorção correta, e também levar à diminuição da absorção de qualquer nutriente. Infelizmente, isso ocorre de uma forma indiscriminada, ou seja, o controle das alterações de saúde na síndrome metabólica vem na tentativa da diminuição da ingesta e metabolização dos alimentos. Porém, isso pode causar, de forma crônica, outros problemas, anemias, deficiência de vitaminas. Isso por si só já leva este paciente a necessitar de cuidados pós-operatórios mais intensos, por conta da cicatrização, da formação de seromas, que são acúmulos de líquidos, e alterações de pele, entre outras. Então, numa alimentação que normalmente já era pobre em nutrientes, quando você reduz a absorção de nutrientes, você pode provocar ainda mais danos no corpo, de uma forma geral. Por isso que o sucesso da cirurgia bariátrica na perda de peso e no controle da síndrome metabólica, depois de 5 anos, ele é tão baixo. Uma das coisas que acontece muito com a pessoa que faz bariátrica, que planeja fazer, ela pensa que aquela cirurgia vai mudar os hábitos dela, e isso não acontece. A pessoa que faz a bariátrica, muito pelo contrário, ela continua com o desejo por doces. Se é uma pessoa que tem resistência à insulina, por exemplo, ela vai continuar tendo desejo por doce, tendo fome o tempo todo, e o que trata isso não é a cirurgia bariátrica, é a low carb, é a gente tirar carboidratos refinados. Os carboidratos refinados são os grandes responsáveis por manter a pessoa com fome o tempo todo, num nível de insulina alto o tempo todo, e isso desequilibra o metabolismo da pessoa. Então ela precisa tentar antes mudar os hábitos alimentares. Antes de pensar em fazer bariátrica, todo mundo deveria pensar em retirar ultraprocessados da dieta. Excetuando os casos mais graves, em que a cirurgia é até indicada com uma certa urgência, o que temos visto é a indicação de cirurgia bariátrica de forma indiscriminada para pacientes que não tentavam outras estratégias ou já tentaram de forma errada várias vezes. É muito frequente a busca de método imediatista, considerado para resolver rápido o problema, o que também é uma tendência no nosso mundo atual, acostumado com a velocidade da internet. Porém, assistimos a alguns excessos. Exemplo, pacientes que aumentam seu IMC e engordam, pois esse é um dos parâmetros para a liberação das cirurgias por parte dos convênios. Muitos são os artigos científicos de acompanhamento desses pacientes pós-bariátricos, principalmente em relação ao reganho de peso, mas parece que a comunidade científica, novamente, só considera o que interessa. Vários desses artigos apresentam conclusões que quanto mais tempo passa, maior é a quantidade de pacientes que voltam a se tornar obesos, e estes também são psicologicamente mais sensíveis ao reganho, portanto, são mais vulneráveis ao abandono das orientações pós-operatórias, incluindo as dietas. Já ouvimos relatos de pacientes que passam a ingerir, por exemplo, alimentos altos em calorias e pouca quantidade, como leite condensado, por exemplo, para burlar as regras. Portanto, acredito que a mudança de hábito seja a melhor estratégia, pois ela deverá ser seguida para a vida toda e não representa uma imposição metabólica, como é o caso da cirurgia, contra a qual ambos, o organismo e a pessoa, irão brigar contra, sendo que as mudanças de hábito podem ser implementadas de forma gradativa e aí o paciente passará a aceitar de uma forma mais tranquila e natural. E se você, obeso, que está com a indicação de cirurgia bariátrica ou está levantando essa hipótese, faça um desafio. Consulte uma excelente nutricionista. Faça uma programação de uma dieta low carb, cetogênica, estratégias de jejum intermitente. Faça e observe o resultado.
Dê para você essa chance. 1 mês, 2, 3 meses seria um tempo maravilhoso. Mude o seu comportamento, mude a sua relação com a alimentação. Em paralelo a isso, procure ajuda psicológica, entenda o que estava acontecendo, o que te levava a descontar suas emoções na comida. Dê essa chance a você. E depois de observar os resultados, você vai poder se decidir por essa mudança tão grande na tua vida. Será que não valeria mais a pena você operar aqui, operar os seus pensamentos, a sua relação com a alimentação? Comer é maravilhoso, é um dos maiores prazeres da vida. E comer alimentos adequados, nutrientes adequados, com saúde, é muito melhor. Vale muito mais a pena, te garanto. Normalmente, a obesidade ela está relacionada também com muitas questões psicológicas. Muitas vezes as pessoas elas estão descontando na comida aqueles sentimentos que não foram trabalhados ao longo da vida. Então, por exemplo, a depressão, a ansiedade, carências afetivas, né? Então as pessoas estão colocando todos esses sentimentos dentro da comida, na alimentação, e a cirurgia bariátrica, ela não vai resolver essas questões. Essas questões, elas precisam ser tratadas, senão a chance de ter sucesso seguindo uma dieta ou mesmo fazendo a cirurgia bariátrica, elas são reduzidas. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Todos os dias eu converso através da minha página no Instagram e eu vejo pessoas que fizeram a bariátrica há 5, 6 anos atrás que reganharam todo o peso, inclusive até mais do que estavam antes. E quando essas pessoas fazem a dieta low carb, que é a eliminação dos carboidratos refinados na dieta, essas pessoas observam que a fome diminui, que elas conseguem ter uma adesão àquele novo estilo de vida e elas conseguem emagrecer tudo que elas planejaram emagrecer com a bariátrica. Então, é o que eu questiono todos os dias. Por que não tentar a low carb antes, né? Já vi pessoas que estavam na fila da bariátrica, tentaram a low carb e estão até hoje, emagreceram 40, 50 quilos ao longo de 2 ou 3 anos. Existe experiência aqui no Brasil em que pacientes candidatos a cirurgias plásticas ou bariátricas passam por uma oficina do obeso. Nesta oportunidade, sob orientação dos profissionais de saúde, pacientes já operados e ainda não operados, seja por cirurgiões bariátricos ou cirurgiões plásticos, irão prestar seus depoimentos sobre aspectos que envolvem todo o processo, assim ocorrendo melhor preparo dos novatos sobre tudo que está por vir. Uma proposta seria: por que não estender essas oficinas para acolher pacientes antes mesmo de qualquer cirurgia? Acredito que assim reduziríamos bastante as indicações de cirurgia bariátrica e incentivaríamos as mudanças de hábito, que mais acredito como estratégia para a perda de peso. Eu tenho uma página de um alcance razoavelmente grande no Instagram e eu converso com muitas pessoas obesas todos os dias. E esse número de pessoas vem crescendo e muitas delas experimentaram a cirurgia bariátrica nos últimos 5 anos e não tiveram sucesso. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas enxergam a cirurgia bariátrica como uma salvação. Só que é o que eu falo para todas elas. É lógico, se a pessoa já fez, ela precisa lidar com aquilo, mas ela precisa corrigir a alimentação. Não adianta você tirar um pedaço do seu estômago e continuar comendo do jeito que você comia antes. Existe uma linha tênue entre questões estéticas e questões de saúde. Hoje em dia, a gente tem misturado muito esses dois conceitos. Então, quando a gente fala de obesidade e de se aceitar o próprio corpo como deve ser, isso é uma questão que a gente tem que olhar com muita cautela. Então, é preciso olhar de uma forma muito delicada para esses dois extremos. Não só a questão de romantizar a obesidade e se esquecer que ela é um problema de saúde, mas também a questão de olhar para os padrões
padrões estéticos, padrões de beleza atuais e entender que eles muitas vezes são inatingíveis. E a gente precisa, sim, ter uma autoaceitação, gostar de si mesmo, mas ao mesmo tempo gostar de si mesmo cuidando da própria saúde. Acredito que, apesar de uma forma muito lenta, formadores de opinião possam iniciar processos de mudanças de paradigmas, forçando mudanças de diretrizes erradas, por exemplo, sem base científica, pois temos boas publicações com muita evidência científica indicando caminho inverso ao que seguimos até agora. Desmistificando a low carb é um exemplo básico, mas ideal mesmo seria que todos nós pudéssemos ter educação suficiente para tomar melhores decisões sobre nossa própria saúde. E é por isso que nós profissionais nos propomos a participar de iniciativas como esta.